A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como o bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então, o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas essas três, a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 14. Os dons de línguas e profecia. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende senão sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós, falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina, e até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há quantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância, mas a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero.
O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito e também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bens as graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus que falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, na malícia. Sede crianças, mas no entendimento sede homem. Na lei está escrito: através de homens de outras línguas e por outros lábios eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crês, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado, e assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós, todas as coisas a serem feitas em ordem. Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e o seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, se alguma coisa for revelada, ou outro que está sentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E, se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar, e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.